E ele dizia, Portugal não tem a Bourse, Portugal não tem a CETI de Londres. Quando Portugal deixar de controlar politicamente Angola ou Moçambique, não as vai controlar economicamente. Isto há uma enorme hipocrisia, dizia ele. Os franceses e os britânicos dão independência, mas mantêm o controle económico das suas ex-colónias. Nós não podemos fazer isso. Ainda não estamos na posição, ainda não temos a força económica para substituir o poder económico ao político. No caso português, os dois estão ligados. E por isso nós vamos continuar em Angola e vamos continuar em Moçambique, e isso significa que vamos continuar nas outras colónias todas, nas colónias mais pequenas. E ele nunca visitou nenhuma colônia? Nunca. É uma visão puramente ideológica. Exatamente, uma posição prática, uma posição económica, política, financeira. Ele tinha alguns familiares distantes em Angola, estava muito bem informado, obviamente, do que se estava a passar, não é? Mas Salazar nunca visita, como disse, praticamente nunca saiu de Portugal continental. Salazar então se aproveita disso para criar a mentira de que não havia racismo, que se tratava os negros muito bem, e manter o colonialismo. Exatamente. Com base no apoio de Freire. É explorado. Até a Segunda Guerra Mundial ele era bastante mal visto, porque até a Segunda Guerra Mundial, como toda a gente na Europa era colonialista, e Portugal também era, não era preciso defender uma especificidade do caso português. Portugal tem colónias como toda a gente tem colónias. Estamos a construir um império colonial, mandam uns, os outros obedecem e não se fala mais no caso. A partir de 45, quando os ingleses depois dão a independência à Índia e começam a ceder aqui ou ali em África, etc., e os franceses e os belgas vão atrás, Portugal precisa de uma explicação diferente, precisa de demarcar o seu colonialismo dos outros. E Freire oferece-lhes uma explicação que nós dizemos em Portugal de bandeja. De bandeja. Aqui está. E o que acontece é que o Freire se torna um favorito do Estado português e é coberto de homenagens e medalhas e ordens e condecorações por parte do Estado português. Ele é manipulado, de certa forma. E ele se deixou levar. Isso deixa-se levar. Se encantou com isso. Até há um documento que eu cito no livro, curioso, de uma viagem que Gilberto Freire ia fazer ao Oriente. E há uma carta escrita ao Salazar a dizer: temos aqui um problema com o Gilberto Freire, porque ele agora decidiu que não vai. Mas nós queremos que ele vá. Agora, nós queremos que ele vá a Macau, mas não queremos que ele vá a Timor. Por isso, Macau podia ser apresentado como mais um paradigma do lusotropicalismo, mas Timor não. Por isso é preciso uma intervenção sua para que ele aceite ir só a um sítio e não ao outro, que o poderá fazer, porque, enfim, Timor era a colónia menos desenvolvida de todas dos portugueses, não é? E por isso, Freire não pode ver Timor. Por isso eram eles que decidiam, de certa forma, o que é que ele via, com quem é que ele falava, e sempre cobrindo das maiores homenagens. E ele, de certa forma, parece-me a mim, nunca li a explicação do lado dele, mas lendo a correspondência de Salazar com os seus ministros, especialmente os ministros dos negócios estrangeiros, lendo, por exemplo, os diários de Franco Nogueira, que é o ministro dos estrangeiros de 61 até 68, quando Salazar se afasta do poder, eles menosprezam, de certa forma, Gilberto Freire, sempre elevando-o como o máximo de poderio intelectual, inocente e útil. Na prática, manipulando e explorando a sua reputação. E havia claramente o desejo de criar um bastião de poderio branco no sul de África, com Angola, Moçambique, África do Sul e Rodésia, corrompendo ou assustando os países já independentes com o governo negro na zona. Por isso, assustando-os e forçando-os a aceitar um predomínio branco na zona. E isso era um fim, sem dúvida nenhuma. E depois dá-se a queda no Forte de Santo António, e ele magoa a cabeça e pouco tempo depois, então, tem esse acidente vascular. E como diz, o regime passou um momento difícil, mas havia estruturas prontas
para determinar a sucessão de Salazar. E ele próprio disse, eu nunca vou nomear o meu sucessor, porque está cá o Presidente da República, é a função dele, é dizer quem é o primeiro. Eu sirvo o prazer do Presidente da República, não é? Claro que ele sabia também que se nomeasse um sucessor, imediatamente começaria a perder poder, não é? Por isso, ele nunca o fez por razões práticas. Ele não pode sair de São Bento, só faz uma ou duas vezes, uma vez vai votar, numas eleições que houve, há uma mensagem que é gravada pela televisão portuguesa com Salazar, em que ele está realmente muito débil, mas ele sabe o que lhe aconteceu. Eu tenho perfeita segurança em afirmá-lo. E é um prisioneiro na torre, até morrer. O que se quer de Salazar, a partir de 68, é que ele morra. Porque Marcelo Caetano não tem a força de Salazar. Ele não tem o poder sobre, ou não tem a relação com as Forças Armadas que Salazar tinha. É uma figura mais de uma geração diferente, mas não tem tanta força como Salazar teve. E o facto de Salazar estar vivo permite aos seus opositores, aos opositores de Marcelo Caetano dentro do regime, dizer, mas porquê é que não corremos com Marcelo Caetano e voltamos a pôr lá o Salazar? Se ele está bom, podemos pôr o Salazar outra vez. Por isso, o que Marcelo Caetano precisa de que Salazar morra para se afirmar. E finalmente isso acontece em 1970. Caetano tenta, de facto, estas duas coisas, mas não consegue, precisamente porque não tem a força de Salazar. Ele não consegue impor a necessidade de uma solução diplomática às guerras em África. Havia demasiada gente a beneficiar com as guerras, havia demasiada gente a querer uma vitória militar e que via nessa vitória militar a única solução para a questão africana. E ele não tinha poder para se impor, a começar pelo Presidente da República, o Almirante Américo Tomás. A única solução para a África é uma solução militar, dizia ele. E Caetano não se conseguiu impor. E a mesma coisa na política interna de Portugal. Criou-se uma oposição tolerada, deram-se alguns lugares no Parlamento a essa oposição, mas, enfim, os portugueses viram isso como um sinal de mudança, mas com o passar dos anos, essa abertura política foi fechada. E é sempre a questão africana que dita o fracasso de qualquer reforma em Portugal. A necessidade de continuar a guerra em África não permite que haja críticas à guerra em África. Por isso não se pode criar uma situação em que haja livre expressão. Seja no Parlamento, seja na imprensa, seja nas ruas. As pessoas não podem dizer o que pensam. E por isso a única solução é uma solução militar que nasce, mesmo assim, e curiosamente, que nasce do Exército, que nasce são os capitães, os chamados capitães de abril, por isso, tenentes, capitães majores, os graus intermédios da estrutura militar, que são os que são mais vitimados pela guerra, mas há toda uma série de fatores que os impelam. Há também o facto do exército português ter crescido muito, ter ido buscar juventude às universidades, jovens que não querem ir para a África, que leem, que estão imbuídos agora de um sentimento marxista que está a expandir, e depois essas ideias vão se trocando no seio do exército e resultam na Revolução de 74. Alguns historiadores acreditam Salazar uma suposta influência em manter Franco e a Espanha neutros durante a Segunda Guerra Mundial. Tem fundamento? Eu acho que até certo ponto sim. Eu acho que sim. Franco estava hesitante. E o que ele precisava, sobretudo, era de outro plano. Ele precisava de uma alternativa que pudesse dizer a Hitler ou a Mussolini: vocês sabem, vocês têm toda a razão, mas o que nós queremos é criar... Nós estamos tão cansados depois da Guerra Civil, etc. Nós queremos criar um grande espaço de paz e estabilidade no mundo. Queremos manter-nos neutros para desenvolver os nossos laços com a América Central e a América do Sul, em conjunção com Portugal e com o Brasil. Queremos criar aqui um grande mundo conservador, claro, trabalhador, católico. Esse era o argumento que ele
Ele sugeria... Exatamente, ele sugeria a Franco um outro argumento que ele, Franco, poderia apresentar perante... Para não se aliar a Hitler. Para não se aliar, porque Franco precisava de uma alternativa. Quase não tinha, ele estava tão dependente da Alemanha, sobretudo, que era muito difícil resistir à atração. Era o mesmo argumento que ele, Salazar, usava para manter Portugal neutro? Ele conseguiu manter Portugal neutro? Era, mas ele conseguiu manter Portugal neutro, e eu acho que mesmo assim isso foi um grande feito diplomático da parte dele. Obviamente Portugal nunca iria contra a Inglaterra, isso seria absolutamente fora de questão. Toda a diplomacia portuguesa ao longo dos séculos foi de ter boas relações com a Inglaterra que domina os mares. Por isso é preciso boas relações. Por isso Portugal nunca entraria na guerra contra a Inglaterra. Agora, porque é que Portugal não entrou na guerra contra a Alemanha? E aí a desconfiança em relação a Franco faz-se notar até certo ponto. Porque se Hitler pudesse dizer a Franco, se você entrar na guerra ao lado da Alemanha, eu dou-lhe Portugal. E isso seria muito difícil Franco resistir. Por isso Salazar tem de manter a neutralidade, como ele a entende, e tem de mantê-la até ao fim da guerra, sem dúvida nenhuma. Tendo embarcado mais uma vez por esse caminho, tendo apostado politicamente na neutralidade, tem de a manter. E o que ele quer, voltando, por exemplo, ao Brasil, ele quer muito que o Brasil se mantenha fora da guerra também, para dar realidade, para dar consistência a esse conceito muito mal definido de uma ligação ibero-americana mantendo um polo de paz no mundo. A Europa, como um todo, né, destruída pela guerra, começa a reconstruir depois, aos poucos. Mas Portugal fica para trás, embora não tenha sido fisicamente destruído na guerra. Né? O Salazar era alérgico ao socialismo, ao comunismo em geral, mas também desconfiava, né, do liberalismo econômico. Ele insistia em manter salários baixos, cedia sempre ao lobby agrícola em Portugal, muito poderoso, né? Contrário à reforma agrária, melhoria das condições de trabalho, só beneficiava mesmo uma elite em Portugal. Né? O resultado disso, evidentemente, foi estagnação e imigração em massa para o Brasil e para o resto da Europa, como já falamos. Né? Claro que ele sabia disso. Como ele justificava? Enfim, com os seus próximos, há uma frase de Salazar, qualquer coisa como um povo que não receia ser pobre é invencível. Uma frase terrível, de certa forma. Mas era uma questão, mais uma vez, de preservar alguns valores que lhe eram queridos, da maneira de ser dos portugueses, como ele interpretava, valores também ligados à religião, de afirmar que havia valores superiores à simples vida material, não é? O que, obviamente, como discurso político é fraco, mas também era apontado uma salvação. Por isso ele dizia, esta geração tem de sofrer e vai sofrer. Mas a nação é mais do que uma geração. A nação é os portugueses do passado, os portugueses da altura, deste momento, e os portugueses do futuro que aí vem. E esse futuro vai ser melhor. Nós estamos agora a fazer os sacrifícios para manter a nossa autonomia, para manter a nossa independência, para sermos donos de nós próprios. Vai ser lento, mas vamos desenvolver a nossa economia. Nós temos um plano, temos projetos, temos ideias e temos um potencial económico fantástico nas colónias. Ok? Se nós começarmos a ceder ao poder económico estrangeiro, vamos perder as colónias. Eles vão desenvolver as colónias e não nós. Nós temos de ser mestres da nossa vida, donos da nossa vida, para sermos nós a desenvolver as colónias. E quando o conseguirmos fazer, é nas colónias que iremos encontrar a salvação económica de Portugal. Por isso, Portugal, não só a nação, é o passado, o presente e o futuro, como Portugal não é só este retângulo europeu. Temos Angola, temos Moçambique, temos São Tomé, temos etc, etc, etc. Portugal, esta era a visão vendida aos portugueses. E ele achava que se tornou independente cedo demais.
Exatamente, exatamente. Ele diz isso e quando ele discute a questão colonial em relação a Angola e Moçambique, ele diz, vejam o Congo, independente um dia, o Congo belga, 15 dias depois, guerra civil, uma mortandade terrível, massacres por todo o lado. Congo tornou-se independente cedo demais. Vocês querem que Angola e Moçambique se tornem independentes. Não está preparada, depois da independência virá a guerra civil. E ele diz, vejam o que aconteceu no continente americano. Em todos os países da América do Sul e América Central, a independência foi seguida por grandes conflagrações, guerras civis, golpes, presidentes para a vida, presidentes para aqui, o imperador no México, o rei da não sei onde. Uma confusão, uma barafunda total. Do Brasil, havia a noção, mesmo assim, como o Brasil tinha sido português, a coisa tinha sido melhor. Porque, pelo menos, havia a família real que estava no lugar e que assegurava a manutenção, a coesão territorial do Brasil. Pelo menos, dizia Salazar, não é? E é uma visão muito nacionalista, portuguesa em relação ao Brasil. A grandeza territorial do Brasil deve-se às instituições deixadas pelos portugueses que impediram uma guerra civil e desagregação do Brasil. No plano diplomático, essa política colonial portuguesa era atacada não só pelo Brasil, pelo resto da Europa, que já tinha concedido independência a várias colônias, e muito fortemente pelos Estados Unidos. Curiosamente, para o público brasileiro, o governo Kennedy pressionava Portugal através de seu embaixador em Lisboa, uma pessoa que os brasileiros conheceram muito bem, Charles Burke Elbrick, que foi sequestrado no Brasil. Exatamente. Em 1969. Portanto, a pressão que Salazar recebia vinha do mundo inteiro. Vinha do mundo inteiro. Os Estados Unidos tiveram sempre a impressão que seria possível exercer maior pressão em Portugal fazendo-o através do Brasil. Por isso, muitas vezes pediam ao chanceler brasileiro, por exemplo, Santiago Dantas, não é? Que quando falasse com o ministro português, tentasse demovê-lo desta decisão contra a opinião mundial de se manter nas colónias. Mas era uma pressão constante. Agora, muitos outros países afirmavam-se contra o posicionamento de Portugal em África, mas não impediam o seu comércio com Portugal e não deixaram de vender armamento a Portugal, porque Portugal estava envolvido nas guerras em África. A Alemanha Ocidental, por exemplo, foi sempre uma boa fonte de material bélico para Portugal, nesta altura. A França, o general de Gaulle, teve sempre boas relações com Portugal e esteve sempre disposto a abastecer a máquina de guerra portuguesa. Por isso... Mesmo na pior fase? Mesmo na pior fase. Uma venda de navios de guerra, vendas de helicópteros, vendas de todo o tipo de armas a Portugal. Em nível pessoal, Salazar criou essa fama de trabalhador, asceta, dedicado, desapegado ao poder. Realidade ou manipulação de imagem? Eu acho que ele tinha uma vida pessoal muito secreta. Houve vários casos amorosos que já são bastante bem conhecidos. Ele não casou, mas havia uma governanta que o acompanhou durante quase todo o seu tempo de governo e depois algumas moças novas da família dessa governanta foram quase como que adotadas por Salazar e ele velava pela educação delas e por aí fora. Foi padrinho de casamento de uma delas e depois padrinho do filho desse casamento. Mas dá-me a ideia que a sua vida pessoal ocupava relativamente pouco espaço na vida dele. Ele, de facto, trabalhava bastante. O que ele conseguiu, e nós, por exemplo, os diários de Salazar estão agora disponíveis, estão disponíveis online, são fascinantes para quem consiga decifrar a letra dele. Ele trabalhava muito, sem dúvida nenhuma. Passava quase o dia todo a trabalhar. Mas ele estruturou o dia de trabalho para
para a sua própria pessoa. Adaptou o dia de trabalho à sua maneira de ser. Um primeiro-ministro português hoje está sempre a viajar de um lado para o outro. Reuniões que nunca mais acabam. Tem de ir a Bruxelas, tem de ir às outras capitais europeias, está sempre em viagem. É-lhe impossível, dá-me ideia, arranjar um espaço de tempo para pensar, escrever e refletir. Salazar criava esse espaço em torno. Acordava, vem sempre nos seus diários, leitura dos jornais. Depois ia a despacho, alguém ia a despacho com Salazar. Vinham pessoas da administração pública a tratar de negócios. Depois almoçava, passeio a pé, e depois começava a receber pessoas e conversava com elas até à alta noite. Por isso ele estava sempre a trabalhar, mas de uma forma que lhe era agradável. Não era o frenesim da vida política de hoje. Por exemplo, uma coisa que ele raramente fazia era reunir os ministros, fazer um conselho de ministros. Era uma coisa rara. Ele lidava com os ministros um a um. Não, mas horas. Exatamente. Mas eles vinham, apresentavam os projetos para uma nova lei sobre isto, ou um desenvolvimento aqui ou acolá, e o Salazar ouvia, dava opinião, enfim, ia modificando. Mas por isso, era um trabalho. Mas a ideia que eu tenho era que era um trabalho, de certa forma, agradável. Ele passava o dia a conversar com as pessoas, a ler, a estudar. Se houvesse um discurso que tinha de ser feito, ele criava o espaço, o tempo necessário para trabalhar nesse discurso, para o redigir. Por isso não era assim uma coisa tão intensa. Você mencionou os casos amorosos, que alguns ficaram famosos. Um deles foi com uma francesa, né? Christine Garnier, que era casada. Né? Christine Garnier foi casada várias vezes, teve pelo menos 4 casamentos em vida de Salazar. Depois não sei se teve mais. Mas quando Christine Garnier era uma escritora francesa, a quem foi encomendado pela sua editora um livro sobre Salazar. E ela foi para Lisboa, e o livro depois editado em português chama-se Férias com Salazar. E é uma série de entrevistas e ela entrevista Salazar em Lisboa, depois vai com ele ao Vimieiro, à terra natal, passar lá uns dias. Não sabemos, nós não podemos, ninguém pode jurar 100% hoje em dia, com o material disponível, que houve um caso amoroso. Nos seus diários, nas suas memórias, Garnier quase que diz que podia ter acontecido, mas que foi ele. Há uma noite ao luar em que estão os dois abraçados e ela diz como é bonita a paixão, uma frase desse género, e o Salazar diz, não, a paixão é uma coisa terrível, cega aos homens, às suas obrigações, enfim. Isso é o que ela diz. Mas muita gente afirma ao contrário e diz que, de facto, houve ali um caso amoroso, que foi mais um, numa sucessão de casos amorosos da parte de Salazar. Sabemos que ele escreve ao ao embaixador em Paris, Marcelo Matias, a encomendar uma joia, para que ele diz, eu não tenho jeito nenhum para ir a uma loja comprar um anel bonito para uma senhora, mas você ainda por cima está em Paris, compre qualquer coisa que acha. Não muito caro, também não precisa ser assim uma coisa muito vistosa, mas uma coisa digna que ela aceite. Enfim, porque que ele teria... O seu livro cita o livro dela, essa tal biografia, que menciona a opinião de Salazar numa carta. É curioso que ele fala sobre o papel da mulher. Ele diz, eu cito, como poderei quebrar esta vaga de independência feminina que se abate sobre o mundo? As mulheres evidenciam anseios de liberdade, grande ardor em aproveitar os prazeres da vida. Elas não compreendem que a felicidade se atinge pela renúncia e não pela posse. As grandes nações deveriam dar o exemplo, mantendo as mulheres no seu lar. Mas essas grandes nações parecem ignorar que a constituição sólida da família não pode existir se a esposa viver fora de casa. Quer dizer que, além de retrógrado e racista, ele é machista. Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, enfim, as palavras não precisam de explicação. Há uma visão ultra-tradicionalista e já no fim dos anos 20, quando Salazar ainda não está no poder, mas ainda a fazer discursos em prol do centro católico, não é? E da política católica em Portugal, ele assume-se claramente como retrógrado. E diz, vocês vão pensar já que eu sou quase um dinossauro, mas eu acredito
que havia uma máxima romana, que era o melhor que se podia dizer de uma mulher, que era boa dona de casa e era ela que fiava a sua lã, não é? Que era, por isso estava em casa e era honrada e era esse o seu mundo. E para Salazar, sem dúvida nenhuma, que é esse o mundo das mulheres. E também há uma herança pesada da ideia na sociedade portuguesa por causa disso. A expectativa era que uma mulher, mesmo que educada, e podiam ser, ir até a universidade, não é? Mas uma vez casada, renunciaria ao trabalho. Era essa a ideia e seria então o marido a assegurar o bem-estar do lar. Eram muito raros os casos. Ainda é forte hoje em Portugal. Eram muito. Bom, não, hoje não diria. O que há é uma geração de mulheres que renunciou a uma carreira profissional. Hoje em dia não parece que haja essa. O que há, por exemplo, uma geração de pessoas agora já aposentadas, já reformadas, de mulheres que nunca realizaram o seu potencial por causa dessa atitude. Poucos anos atrás, a Rádio Televisão Portuguesa reproduziu um estilo de programa feito aqui pela BBC, que foi a busca de um cidadão britânico mais importante da história. Os portugueses resolveram fazer isso e esperava-se a vitória de Infante Dom Henrique, Vasco da Gama, alguém assim. Ganhou o Salazar. Ganhou o Salazar, é verdade. Como se explica isso? Há várias explicações. A primeira, e o que é mais importante, imagino os espectadores saberem, é que foi um programa pouco visto. Por isso, o rating da audiência foi sempre razoavelmente baixo. E o número de pessoas que votaram foi mais baixo ainda. Por isso, não é uma amostra fiel do que a população portuguesa pensava. Mas se fizesse uma pesquisa de opinião legítima... Fez-se depois do programa e de toda a bagunça que se seguiu ao programa quando Salazar ganhou e foi eleito o maior português de sempre. Eu acho que houve pesquisas e saiu o Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, que é uma escolha safa, ninguém faz mais pálida ideia de quem que era Dom Afonso Henriques, no século XII. Podia ser grande, pequenino, gordo, magro, enfim, ninguém sabe. Mas é uma escolha bastante neutra e pronto. E ficou aí resolvida a questão. Mas Salazar, o que aconteceu foi que o programa não foi no espaço de um dia. Por isso houve várias emissões, vários programas, chegou-se ao top 10 e depois houve um programa dedicado a cada uma dessas 10 figuras com um defensor, alguém que dizia porquê que Salazar, ou porquê que é o Vasco da Gama, ou porquê que é o Luís de Camões, não é? Que é o melhor português de sempre. E o que aconteceu foi que depois os resultados começaram a sair. E conforme as pessoas iam votando, não é? Iam-se registando. E a RTP deixou sair, transparecer para o público como é que ia a votação. E o que aconteceu foi que quem ia à frente, os dois nomes que iam à frente eram Salazar e Álvaro Cunhal, o líder histórico do Partido Comunista Português. E a partir daí, a coisa cristalizou em direita contra a esquerda. Em resumo, foi um acidente, não foi foi um reflexo acidente, não foi um posição reflexo. Não, De maneira nenhuma. Por isso, houve razões da prática de como foi conduzido um programa visto por uma minoria que ditou o resultado. O que não quis dizer que depois não houvesse realmente. Toda a gente escreveu, quem tivesse uma crónica num jornal, escreveu sobre meu Deus, o Salazar, depois de 30 e tal anos de democracia, ainda escolhemos o Salazar, o que é que isto quer dizer de nós? Enfim, depois houve toda uma grande celeuma. Transferindo essa pesquisa de opinião dos portugueses em geral para o seu caso. Sou vários anos pesquisando esse livro, tendo ainda, levando em conta seu nascimento em Portugal, sua educação, sua formação no país, sua formação como historiador, sua vida no exterior também, e o conhecimento do contexto internacional hoje e no passado. Qual é a sua conclusão final sobre Salazar? Que era um homem
solitário, intelectualmente arrogante, inseguro por causa das suas origens sociais, um passado humilde, com um enorme apego, um enorme prazer pelo exercício do poder, algo que ele negava qualquer oportunidade, mas que me parece real. Ele queria ser o líder de Portugal, ele queria ser o primeiro-ministro de Portugal, e que não está disposto a abdicar do poder e não está disposto a ser criticado publicamente. Em particular, ele recebia críticas bastante duras, até por vezes, dos seus ministros, de pessoas com quem tinha confiança, que diziam: isto estamos a seguir por um caminho errado, isto não pode ser assim, isto está tudo mal, mas publicamente nunca, porque publicamente seria pôr em questão o seu direito a governar. É alguém que quer modernizar Portugal, mas sem perder algo que ele julga ser essencial em Portugal. Eu tenho uma citação, eu não sei se posso fazer, mas tenho aqui, que é tirada de um discurso de Salazar a uma chamada Embaixada da Colónia Portuguesa no Brasil, que em 1937 vai cumprimentá-lo e apresentar os agradecimentos da colónia portuguesa no Brasil por tudo o que Salazar fez até então em Portugal. E ele diz: o ideal é fugir ao materialismo do tempo, levar a ser mais fecundo o campo, sem emudecer nele as alegres canções das raparigas, tecer o algodão ou a lã no mais moderno tiar, sem entrelaçar no fio o ódio de classe. Por isso, é criar um Portugal que seja forte e moderno e capaz de responder ao resto do mundo, mas que mantenha uma velha maneira de ser, em que não haja esse ódio de classe, como ele lhe chamaria. É esse o fim básico de Salazar e, devido à sua, como disse, arrogância intelectual e o seu apego ao poder, pensa ele ser o único capaz de conduzir Portugal a esse bom porto.